Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Cumprimentamos o pessoal com a paz do Senhor Jesus, amém. Todos vocês que estão conectados na nossa live, que o Espírito Santo de Deus possa aí estar na sua residência, estar conectando aí no teu coração, que possa falar com a tua família e que o Senhor possa nos usar aqui, que viemos ser instrumento seu aqui nessa noite, Senhor. Fala com o teu povo, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, glórias a Deus, nós te amamos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aqueles que me guarda, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Adoração aí na sua casa. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, Senhor. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Túlio Martins. Graça, oh Senhor, regalos de novo em tuas mãos, recaio em tua graça,
e caio de novo em tuas mãos, Senhor Jesus. Eu recaio em tua graça, Senhor Jesus. E caio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Baixinho. E em teus braços é o meu descanso, Senhor Jesus. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços nós te amamos, Senhor. Que os seus braços sejam nosso refúgio, que seja nossa fortaleza. Nós te amamos, Senhor. Você na sua casa, que você venha fazer o Senhor Jesus do seu refúgio, da sua fortaleza. Você pode confiar nele, que ele nunca vai te deixar na mão, meu amado. Deposita a tua fé, a tua esperança nos braços do Senhor Jesus. Deposita a tua família, que ele vai tomar conta de você e da tua casa. Escolhi para dizer a você essa noite: aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós chamamos Jesus. Espírito Santo de Deus, continue recebendo os nossos louvores, receba as nossas orações, Pai, porque nós não somos nada, Pai. Que a tua glória venha descer aqui nesse lugar, que o Senhor cresça, que cada um de nós venhamos diminuir aqui na tua presença, Senhor. Fala com o seu povo, encontra cada vida que está conectada nessa live, Pai. Habita em cada coraçãozinho, Senhor. Vamos adorar Deus, seu melhor, meu amado. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. E todas as coisas nos céus e na terra, que sejam trono, soberania e poderes ou autoridades, e seja antes de tudo, que a todos sustenta e ter a palavra, pois foi guardado de Deus e tudo ele veio supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é
mais alta expressão do teu ser. Pois dele foram criadas todas as coisas, céus e da terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. E ele é antes de tudo, que a todos sustenta, e dele a palavra, pois foi dado de Deus, que tudo ele tenha supremacia. E já não há mais nada que a ele quem pertença, e tudo existe graça, cantemos Senhor. E já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe graça, cantemos Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, e ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus. E já não há mais nada que a ele não pertença, e tudo existe graça, cantemos e já não há mais nada que a ele não pertença, que tudo existe graça, cantemos Nós chamamos, Senhor Jesus. Nós chamamos, Senhor Jesus. Todo louvor, toda adoração seja dada a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia, Jesus.
Sabe, enquanto eu estava ouvindo essa música em casa, eu lembrava constantemente um dos textos de Isaías, onde diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos e os seus sonhos são maiores que os nossos. E essa música fala da profundidade do seu conhecimento, da riqueza, do controle que ele tem de tudo. E essa é a verdadeira essência do ser cristão. É entender e aceitar que temos um Deus que ainda bem está no controle de todas as coisas. E isso deve ser um consolo para nós, todos e todos os dias. Sei que nós precisamos entender isso constantemente e praticar, descansar. Assim como o salmista diz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus,
eternamente. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Toda glória seja dada ao Senhor, que fez os céus e a terra, os rios e os mares. Só Ele é digno de todo louvor e adoração. Tu és santo, Jesus. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora, que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. Se acaso eu tropeçar, sei que me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará, e me carregará. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Provou o teu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará, e me carregará. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu.
ver você. Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Por seu amor, morreu só por me amar. Eu orgulho de você. Jesus, eu vou gritar. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por estes cânticos maravilhosos, por esse louvor. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco nessa live maravilhosa. Peço aos músicos que permaneçam aqui. Geu, por favor. Nós vamos ainda adorar a Deus um pouquinho mais. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu peço você que compartilhe este vídeo aí com a sua família, né, com o seu amigo. E desde já, eu peço que a graça e a paz do Senhor Jesus possa penetrar em teu coração nessa noite e que você possa ser cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu sou o pastor Toninho, pastor dessa igreja, e muito me alegro em poder compartilhar com todos vocês. Desde já deixo aí o meu abraço, o meu beijo a todos vocês que me assistem aí na sua casa, através do seu notebook, do seu celular ou da sua smart. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que o Senhor nessa noite possa ouvir a tua oração e que a voz do Senhor possa encher o teu coração de alegria, de esperança e a saber que Deus é fiel e que Ele tem o desejo de ter um encontro com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Posso me deslocar aqui? Amados, eu mais uma vez estou feliz de estar aqui neste domingo. Eu deixo o meu grande abraço a todos vocês, como eu disse, aí o irmão Marlon, também a nossa irmã Grace, Janiceia, a todos vocês que me assistem, e a minha esposa que está aí também, Adriana, Josélia, todos vocês que estão aí me acompanhando nesse dia. E eu acredito que Deus tem uma mensagem para o teu coração. Eu quero chamar aqui a Luane. Luane, venha cá. Vamos adorar um pouquinho mais o Senhor. Eu acho que Ele é merecedor. Eu tenho certeza que Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. E que Ele possa ser exaltado neste lugar. Em nome de Jesus, eu peço para que você, mais um pouquinho com a gente, adore a Deus. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor. Te exaltamos, Jesus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz.
pois tu és grande, tu és perfeito em tudo. Oh, não há imperfeição em ti. Não há imperfeição. E por onde passa, oh Senhor, quebranta corações. Mas quando reconhecemos a tua grandeza, só nos resta nos prostrar a ti. Só nos resta nos render a ti. Oh Jesus, tu és grande, grande. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Deixa Deus usar isso. Eu cantarei quão O Espírito do Senhor grande está aqui neste lugar. é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande Adora a Deus. é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu És grande, Senhor. E nós não nos cansamos de profetizar, ó Pai querido, às nações, a povos, a tua grandeza. Nós não nos cansamos de dizer a Ti, Senhor, quanto Tu és grande. Ó Deus querido, nós não nos cansamos, ó Pai, de falar, ó Deus querido, ó Pai, que Tu és grande, Senhor. Que os nossos lábios, Pai, não sejam cerrados. Ó Deus querido, que os nossos corações não se endureçam a ponto de não enxergar, ó Deus, a grandeza do Senhor. Ó Deus, nós queremos contemplar sempre, sempre, sempre a Tua grandeza, Senhor. Como Tu és grande, Senhor. Como Tu és imensuravelmente grande, Senhor. E ó Pai querido, como serafins, como os Teus anjos Te adoram nessa hora, dizendo, ó Pai, a respeito da Tua grandeza, nós, ó Pai, os Teus filhos, unimos a nossa adoração com o céu e declaramos que o Senhor é grande, Senhor. E declaramos a Tua grandeza, Senhor. Oh, aleluia. Como Tu és grande, ó Pai, Pai de amor. E o Teu grande amor que nos alcançou e nos tornou e nos fez Teus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado. Obrigado, meninos. Obrigado, Lu. Deus abençoe a vida de vocês sempre. Amém. Obrigado, Rony, Cipe, Iane, Nicole, Gil, Felipe, essa galera toda. Não, acho que não vai precisar. Obrigado. Eu vou ter uma palavra bem rápida aqui. E eu quero continuar nesse espírito de adoração. Eu tenho uma palavra nessa noite para o teu coração, algo que o Espírito Santo queimou em mim nesse dia de domingo, e eu queria dividir com você. E assim, com algumas verdades, eu diria, que são essenciais para as nossas vidas, amados. Nós temos perdido
muito tempo e muitas outras coisas, enquanto o Senhor tem chamado a nossa atenção para Ele. E hoje Deus me deu uma palavra, e ela está aqui em Atos, uma palavra também muito conhecida. Eu acredito que, na verdade, para nós brasileiros, eu acho que nós somos muito fartos quanto a ministrações da palavra do Senhor. E assim, a gente tem de uma forma muito abundante, cara. Você liga aí a internet, você tem muita galera boa pregando. Eu tenho algumas referências, assim, por assim dizer, né, de alguns homens de Deus que eu tenho identificado muito quando ouço as suas mensagens e assim, referências para mim, assim, que são, na verdade, no meu país, assim, algo que tem me trago muita alegria. Eu falaria alguns nomes aqui. Eu digo, para mim, Reverendo Augusto Nicodemos tem sido uma pessoa que tem sido assim uma bênção do Senhor em nossa nação. Eu acho que o Brasil ele tem sido um celeiro de pessoas assim, maravilhosas para ministrar, dentre outros vários, assim. O Ed René Kivitz também tem me edificado muito. Eu tenho visto muitas mensagens também do pastor Carlinhos Queiroz, cara, que homem de Deus, assim, maravilhosamente as mensagens dele tocam nosso coração. E dentre outros que eu poderia citar aqui, né, que tem feito assim diferença em nossa nação, mas desses homens assim, eles têm marcado muito a minha vida, né, e amigos também, né? Eu tenho visto aqui, por exemplo, algumas mensagens do meu amigo pastor Paulo de Sata, ministrando assim, mensagens que tem tocado, de forma profunda a minha vida. Pastor Walter Bastos, lá de São Paulo, meu pastor Dimas, a galera, pastor Roger, esses homens que são referências para mim, pastor Belmiro, pastor José Wilson, cara, que bom poder falar de homens que nós temos, assim, muito a aproveitar nesses dias, assim, em nossa nação. E sabe por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo tocou no meu coração hoje quanto a ouvirmos a palavra de Deus, sabe? Hebreus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia, ela vai dar várias recomendações quanto a nós que servimos a Deus, ou pelo menos, na maioria das vezes nós dizemos isso, né? Como é importante poder ouvir a palavra, sabe? Em nossos dias a gente tem tido, assim, uma gama de pessoas muito bacana, tem pregado nas mídias. Aí eu tenho acompanhado várias lives também de vários amigos. E assim, cara, eu tenho tido uma alegria muito grande de poder contemplar e me alegrar muito com aqueles que estão ministrando aí. Pastor Luiz Cláudio também é um jovem pastor, amigo meu. Cara, só palavrão de Deus, assim, abençoado, sabe? O cara é cheio, é exponencial, assim, na palavra, e eu muito me alegro, cara, assim, eu tenho uma alegria, eu tenho uma vontade de compartilhar, assim, um ambiente de palavra com esses caras, e Deus ainda vai me dar a oportunidade, assim, deles poderem também estar aqui compartilhando com a gente. Enfim, nesse contexto, eu ministrando, ou lendo a palavra e ouvindo a voz do Senhor hoje, Deus ministrou muito a respeito disso, porque por muitos anos, né, a gente sempre tem visto a ideia de até louvores, que não é errado, né? Eu me assemelho muito, eu tenho uma grande particularidade quanto aos louvores, inclusive, que diz: Senhor, mostra a tua face, eu quero te ver. Nós vemos hoje muitos louvores de muita galera nova que está chegando aí, e o louvor fica ali, na verdade, trazendo a referência de como é importante nós vermos a Deus, ver Deus, eu quero te ver e tal. E hoje o Espírito Santo ministrou algo interessante no meu coração. O Espírito Santo falou: cara, como eu quero que as pessoas ouçam a minha voz. E eu falei: cara, é interessante isso. E eu resolvi hoje ministrar no teu coração com respeito a essa importância, assim, de forma primordial para nós como crentes em Cristo Jesus, de ouvir a sua voz, sabe? Eu quero trazer alguns relatos bíblicos aqui nesta noite de pessoas que, em ouvir a voz de Deus, tudo foi transformado na sua vida, tudo foi mudado, e enfim, Deus realizou maravilhas assim através da vida
de muitas pessoas, simplesmente por dizer a eles e também por eles ouvirem a voz de Deus. E com base nessa ideia, né, que eu disse quanto a ouvir a voz de Deus e ser guiado pela voz de Deus, que também é muito importante, eu quero ler um texto com vocês em Atos, capítulo de número 9, uma passagem muito conhecida, quando Saulo ainda, né, em perseguição ali aos cristãos, ele toma ali uma carta dos líderes religiosos e também alguns líderes ali que existiam em Jerusalém, e nessa perseguição de querer prender alguns cristãos, ele toma essa carta e vai a Damasco, né, em busca de alcançar ali um número maior de pessoas para prender quanto a elas estarem ministrando o evangelho e tal. E é interessante porque a Bíblia diz no capítulo 9, versículo 1, diz: enquanto isso, Saulo, ele ameaçava de morte alguns discípulos do Senhor, e dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, ele pediu então uma carta ali na sinagoga para ir a Damasco, e a palavra do Senhor diz que pedindo ali a cooperação daquelas pessoas para perseguir ali todos os seguidores de Cristo, a qual ele encontraria ali naquele ambiente. Homens e mulheres, então, estavam na lista do apóstolo Paulo, então até então Saulo, e o verso de número 13 diz: quando Saulo então estava se aproximando de Damasco, em sua missão ali de prender alguns homens que professavam a fé em Cristo Jesus, de repentemente uma luz do céu brilhou ao redor dele, e ele caiu no chão, e ouviu então uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E o verso de número 5 vai dizer que ele indaga com respeito àquela voz, ele diz: quem é o Senhor? E perguntando Saulo quanto a essa indagação de quem era aquela voz que lhe falava, a palavra de Deus diz que então Jesus o responde, e Jesus responde endereçando-se a si mesmo. Ele diz: eu sou, respondeu Jesus em alta voz, né? Jesus, aquele que você persegue, ou aquele que você está perseguindo. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá espere as minhas próximas instruções. E aí verso 7 diz: os homens que estavam com Saulo ficaram então atônitos, mudo, porque ouviram também a voz, mas eles não viam ninguém. Quando Saulo então se levantou do chão, ele percebeu que estava cego, e ele teve de ser conduzido para Damasco, e este lá permaneceu por 3 dias cego, e ele ficou sem comer e sem beber. E a palavra de Deus diz no versículo 10: ora, havia ali em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor também o falou e disse com ele em uma visão: Ananias. E ele pronto ao Senhor respondeu ele: Senhor, ele disse, vá à rua à direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo de Tarso, e ele está orando. E ele disse: eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias entrando e pondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Mas Ananias indaga também a Cristo com respeito a Saulo, condizente à sua postura naquele ambiente, a qual ele tinha suas intenções. Enfim, o texto vai discorrer que Ananias então entende que ali havia um propósito de Deus e vai até a casa de Judas. Amém? Até aqui, com base naquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa noite, gostaria de dividir essa mensagem no teu coração. Eu disse há pouco que nós estamos vivendo aí já por um período de uma geração com respeito a uma enfatização que foi levantada sobre ver Deus, ver Deus, ver Deus e ver Deus. E eu fiquei me perguntando o porquê e para que nós precisamos ver Deus. O Espírito Santo ministrou muitas coisas no meu coração que são essenciais do porquê e o para quê. Mas uma das coisas mais belas
como eu disse, foi a ministração do Espírito Santo quando ele disse, cara, como eu quero também que vocês ouçam o que eu tenho para lhes dizer. E eu fiquei pensando a respeito disso, em cima desse texto, nós vemos aqui uma importância maravilhosa de que, nesse relato bíblico, Jesus, primeiramente, ele, realizando a sua obra, deixando o seu legado na vida dos seus discípulos, levanta homens e mulheres para continuar a sua grande obra. O texto vai dizer que homens pregavam o Evangelho, anunciavam o Evangelho a multidões, a ponto de que os religiosos da sinagoga, aqueles que eram da lei judaica, aqueles que defendiam ali os crivos, por assim dizer, da lei, eles se repudiavam quanto ao Evangelho, a ponto de perseguir alguns cristãos. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ainda Saulo, ele é o protagonista disso tudo. Nós vamos ver aí em 2 ou 3 capítulos anteriores de Atos, Paulo, ele se apresentando, por assim dizer, na Bíblia, uma vez que ele vê a atitude de Estevão sendo apredejado ali pelaquela multidão e confessando ainda Jesus Cristo. E ele ali, então, a Bíblia vai relatar ali o anúncio, por assim dizer, de Saulo, desde o capítulo 7, 8 a 9, com respeito a esse perseguidor. Enfim, nós vemos também que a igreja, ela se movia, ela pregava o Evangelho. Eu fico pensando como isso era essencial. Por quê? Porque quando Jesus, ele tem ali o seu legado proferido, ele, eu diria, realizado na vida daqueles que eram ali os seus discípulos, os apóstolos, dentre outros irmãos, assim como Estevão, ele é assunto ao céu, mas ele também não para de trabalhar em favor daqueles que estavam ali anunciando o Evangelho. Nós vemos e notamos que a leitura da palavra nos mostra que quando Jesus, ele se revela ali na vida do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz que uma luz forte, maior do que a luz do meio-dia, brilha sobre a vida de apóstolo Paulo, a ponto dos seus olhos se fecharem. A sua visão agora foi cerrada, ele não mais podia enxergar. E é interessante que Jesus, ele se coloca como aquele que também estava sendo perseguido. E eu aprendo aqui uma verdade desse texto, que às vezes nós pensamos que só a igreja tem sido ali, eu diria, protagonista de perseguição. E a igreja, eu falo quanto a nós, ser humano comum, por assim dizer. Mas não, Jesus também, ele se colocou, e como ele se coloca também, na maioria das vezes, ou em todas as vezes também, como aquele que está compartilhando dos mesmos sentimentos que nós. É interessante porque eu fiquei frisando nessa ideia. Cara, Jesus se apresenta como aquele que também está sendo perseguido. Jesus se apresenta como aquele também que está participando da causa daqueles que estão ali sendo mortos, torturados por aqueles que eram religiosos. Perdão. E é interessante porque o texto não para. E a máxima dessa noite, desse texto que eu gostaria de extrair, é que a visão de Paulo, ela é minada. Paulo não consegue ver ali literalmente a face de Jesus. Paulo não consegue, ainda Saulo, não esqueça disso, ele não consegue ter a identificação da definição real da imagem de Jesus quanto ao seu semblante. Mas é interessante porque Jesus, ele lança aí, por assim dizer, uma voz sobre a vida do apóstolo Paulo, uma vez que Paulo diz: quem és tu, Senhor? E Jesus, ele diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo diz: Senhor, quem és tu? Olha, a máxima que nós vemos aqui também é Paulo entendendo que aquela voz não era uma voz de uma pessoa comum. Ele diz e trata como uma voz de um Senhor. Ele fala: Senhor, quem és tu? Talvez porque a voz naquele momento, de fato, era uma voz diferente. E assim, irmãos, eu fico pensando, como a voz de Jesus é algo diferente. Como a voz de Jesus, ela soa diferente. Porque assim, eu fico vendo muitas pessoas confusas quanto àquilo que elas estão ouvindo. Por favor, uma água para mim? E eu fico pensando, cara, como a voz de Cristo é inconfundível. Paulo diz: quem és tu, Senhor? É como se ele estivesse falando: quem me fala? Obrigado, filha. Quem és tu que me fala, que me dirige a voz?
Pega esse banquinho para mim, filho, por favor, deixa eu pensar. E eu fico pensando, cara, o que nós temos ouvido nesses dias? Que tem confundido a voz do Mestre. Paulo, ele perde inteiramente a sua visão. E é interessante porque a palavra do Senhor diz que esse então era o propósito de Cristo sobre a vida do apóstolo Paulo. E acabe conferindo comigo. A palavra do Senhor diz que então ele fica 3 dias cego. Talvez na sua mente ocorra ali um turbilhão de ideias. Cara, quem foi esse cara que me tirou a visão, que me limitou a ponto de que a sua voz agora gerou algo em mim? Eu fico pensando, talvez, apóstolo Paulo ansioso para conhecer o Senhor daquela voz, que mudou a realidade da sua natureza humana. E o apóstolo Paulo, ele então entra ali na casa de Judas, e assim, eu fico outra coisa percebendo como que Cristo nos conhece. Saulo é chamado pelo nome. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele lança agora sobre Ananias o endereço. Ele diz: vai à direita, a rua direita, lá tem uma casa de um homem chamado Judas. Olha a perfeição de Cristo quanto ao conhecimento daqueles que o ama. É inconfundível isso, meu irmão. Deus, ele nos conhece pelo nosso nome. E aí ele coloca então como aquele que também é perseguido. Mas é interessante porque quando Paulo, ele ouve a voz de Cristo, tudo muda. O ministério de Paulo é startado nesse ambiente de cegueira, onde de fato ele não viu literalmente a face de Jesus, mas a voz de Jesus mudou a realidade daquele homem. Ele agora começou a perceber e a vivenciar as questões do reino de Deus por simplesmente ouvir a voz de Cristo. E a voz de Cristo trouxe nele não só um efeito colateral, mas trouxe nele um efeito de mudança de mente, um efeito de mudança de alma. Agora o apóstolo Saulo não é mais um Saulo perseguidor, ele agora é aquele que anunciará o evangelho de Cristo. Ele agora parte a conhecer Jesus simplesmente pela voz de Jesus que foi lançada sobre a vida dele. E isso é interessante porque o que nós temos tido como posicionamento diante da voz de Jesus, o que nós temos tido como atitudes diante da voz de Jesus, que nos é lançada em nossos ouvidos, aonde muitas das vezes nós queremos ver, Deus eu quero ver, Deus eu quero ver, Deus eu quero ver, e Jesus diz: olha, eu estou falando com você. Cara, isso é lindo, como a voz de Jesus muda tudo. Eu fico vendo, hoje em dia nós não vemos mais, não ouvimos mais a voz na maioria das vezes de Jesus. Inclusive nós estamos hoje vendo louvor, nós vemos tal coisa, nós vemos vários acontecimentos, nosso desejo é de ficar vendo coisas, quando na verdade a Bíblia toda relata que o quanto Deus disse ao seu povo. Moisés reúne o povo e o povo é reunido, e aí vem a voz do Senhor: Moisés, reúne o povo, porque eu vou fazer desse povo meu, esse povo escravo, eleitos, profetas e sacerdotes. E aí a palavra do Senhor diz que Deus vem com a sua voz, a ponto de os homens naquela época não quererem ouvir a voz de Deus, porque criou-se ali um temor, houve medo de ouvir a voz de Deus. E aí eles falam: não, Moisés, fale só você com Deus, fale só você com o Criador. Falando a respeito de criação, nós vemos que até a terra, ela se torna a perfeição quando Deus libera a sua voz. Irmãos, é interessante, não teve ali uma maquete da terra para que pudesse ser a terra, mas a terra se fez pela autoridade da palavra, da voz de Deus. É como se a terra ouvisse a voz de Deus e ela começasse a então gerar nela si mesmo a forma, por simplesmente Deus recitar a sua voz. A palavra do Senhor diz que o encontro de Moisés foi diante da voz de Deus. Moisés sobe no monte e o que ele vê é a sarça queimando. E é interessante porque não era nada incomum. Naquela época, o fogo pegar em mato seco era tranquilo. O sol era escaldante, o Oriente Médio é quente. É um país propriamente dito tropical.
como acontece em muitos outros países, inclusive no Brasil, na época do verão, aonde nós vemos um grande número de queimada, Moisés sobe e vê a sarça queimando, pegando fogo, mas o que é interessante ali é que não se consumia o fogo, e a voz que sai daquele cenário de uma sarça queimando é a voz de Deus, e a voz de Deus faz com que ele agora toma uma postura diferente, porque a voz de Deus vem como um comando para a vida de Moisés, e o comando é: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. A voz de Deus faz com que os nossos passos sejam passos de santificação. A voz de Deus nos nossos corações e em nossos ouvidos, uma vez guiada por ela, faz que os nossos caminhos possam ser caminhos aplanados e retos. O segredo está em ouvir a voz do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que Isaías, ainda profeta, ele mesmo narra que ele vê subindo aos céus serafins, querubins, anjos, e o cenário ali é o céu, e ele começa a relatar: há um grande trono, aonde ele está assentado, e a Bíblia vai relatar que Isaías começa a dizer: os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como brasa de fogo, na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis, e ele começa a ver tudo, mas é interessante que ele começa a se deslumbrar com tudo aquilo que ele está vendo, mas não foi o suficiente. O que nós vemos é que Isaías, após ter o toque daquela tenaz, que o anjo pega e toca em seus lábios, santificando, é a voz do Senhor sendo proferida sobre a vida dele, e a voz do Senhor é uma voz de necessidade. Deus, ele vem agora e fala: há uma necessidade de que quem há de ir por nós, quem há de ir até lá, sair daqui e ir até lá, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Em ouvir a voz do Senhor, ele se coloca em prontidão em anunciar o Evangelho, em anunciar a vinda de Cristo. Isaías capítulo 9, a palavra do Senhor vai dizer que ele então começa a relatar: olha, um menino nasceu, um filho se nos deu, o nome dele está sobre todo nome, é poderoso, Deus forte, príncipe da paz, ele é o Senhor, porque ele ouviu a voz de Deus. O que nós precisamos nos nossos dias não é simplesmente ficar contemplando as coisas, e não é suficiente, irmãos. É ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o salmista, ele cita: Senhor, eu escondo a tua palavra aonde? Dentro do meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. O que nos faz santo é ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, o conhecimento de palavra de Deus, da voz do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 1 em diante, capítulo 3, melhor dizendo, nós vamos sempre ver ali João escrevendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A importância de nós ouvirmos a palavra de Deus, a voz de Deus, e ser guiada por ela. Ele vai relatar quantas as 7 igrejas da Ásia, e ele vai dizer: olha, tu acha que é rica, mas é pobre, tu morna, nem quente nem fria, olha, você acha que é pobre e você é rica. E o término desses textos é: quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que Deus está falando em nossos corações nos dias de hoje, o que a palavra do Senhor ela tem causado em nós, irmãos. Nós queremos ver muitas coisas, nós queremos ver milagres, nós queremos ver prodígios, nós queremos ver maravilha, nós queremos ver a face de Deus, mas parece que não muda a nossa realidade simplesmente, sem que antes a voz do Senhor seja penetrada em nossos corações. Eu não estou aqui menosprezando que isso não é algo interessante, ao contrário, eu estou dizendo para você: é importante contemplar a face do Senhor, mas a Bíblia do Senhor diz, em capítulo 5 de Mateus: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome. Não é simplesmente suficiente para nós. Eu quero ouvir. A palavra do Senhor diz, em Êxodo capítulo de número 33, quando Moisés sobe no monte, a palavra do Senhor diz que ele não só contempla ali a face de Deus, mas a palavra de Deus é verbalizada a ponto de ele começar a escrever ali com as caligrafias de Deus, aquilo que era norte, aquilo que era bússola para o povo.
palavra. Sabe, nós ficamos vivendo momentos místicos, momentos religiosos, de que precisa acontecer algo, enquanto na verdade Deus está gritando em nossos ouvidos. Sabe, nós ficamos com os ouvidos tapados. Eu tenho um texto, Lucas, capítulo de número 24, algo interessantíssimo. Você conhece essa passagem? Inclusive até cantamos ela, que são os dois homens no caminho de Emaús. Os caras estavam lá em Jerusalém, viram Jesus ser crucificado, eles agora tomam sobre ele uma frustração, porque ver não foi suficiente, e voltam atrás. E a palavra do Senhor vai dizer que eles voltam questionando. Eles questionam, eles voltam questionando. A palavra do Senhor diz que um olha para o outro e vai ali discutindo com respeito a Jesus. Talvez aqueles dois homens falam: puxa vida, nós vimos tanto milagre, nós vimos tantos prodígios, nós vimos tantas coisas, mas não foi suficiente. O cara foi entregue lá na cruz, os nossos líderes o crucificaram. E é interessante porque nessa caminhada, nessa trajetória, quem se identifica ali? Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer que então Jesus vai também junto com eles. E aí Jesus diz: o que vocês estão dizendo? E eles falam: será que você, forasteiro, é o único em toda Jerusalém que não sabe que Jesus, um homem bom, um profeta, foi entregue aos líderes e crucificaram? E a palavra do Senhor diz que Jesus, então, eles pregam para Jesus, mas depois Jesus começa ali a ministrar sobre a vida deles. Jesus traz ali desde Moisés até o tempo presente as profecias que Deus lançou através dos profetas quanto à própria vida de Jesus e a sua vinda. E é interessante porque eles começam ali a ter sede e pedem para que Jesus pudesse ficar com eles, e eles só conseguem identificar que é Jesus quando Jesus parte o pão. E um olha para o outro e diz: você não reparou que quando ele falava, o nosso coração queimava? Note isso, porque o que queima os nossos corações é a palavra do Senhor. A palavra diz: conhecereis a verdade, e ela nos liberta de tudo. O que interessa para nós é a palavra de Deus. Nós não precisamos de copo de água bento, nós não precisamos de rosa consagrada, nós não precisamos de sal ungido, nós não precisamos de nada disso. Sabe por quê? A voz de Cristo nos é suficiente, já nos basta para que possamos nele ter vida, e vida em abundância, como João diz em João 10:10. Nós precisamos acreditar. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, é como se ele estivesse dizendo: como eu falei, rios de água viva fluirão do teu interior. Olha o que nós precisamos, irmãos, de ouvir a voz de Deus. Eu fico pensando, muitas pessoas dentro da igreja, elas estão simplesmente com atitudes religiosas. Elas querem ver tal coisa, elas querem ver a igreja cheia, elas querem ver tal coisa, elas querem que o Covid passe para que a igreja se encha de novo, e eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu estou falando que o que Deus está movendo nesses dias é que Ele busca pessoas em ouvir a sua voz. Por quê? Porque tudo isso faz diferença. A voz de Deus em nossos corações nos torna diferentes, nos faz diferente. Lucas capítulo 19, um texto muito lindo. Cara, um ladrão, Mateus, um corrupto. A palavra do Senhor diz que ele está a serviço de Roma, sendo judeu, colhedor de impostos. Talvez naquela época ele colhia de forma imprudente, cobrava mais porque tinha um poder. E é interessante que gente que tem condição de fazer o que é bom e não faz. Mas há um desejo no coração de Zaqueu. A palavra do Senhor diz que ele sobe numa árvore, e quando ele está ali prestes a ver o mestre passar, é lançada sobre a vida de Zaqueu uma palavra. E a palavra que foi lançada sobre a vida de Zaqueu é: desce daí, Zaqueu. E é interessante porque Jesus fala: porque hoje me convém pousar em tua casa.
E pela manhã é interessante que tudo acontece. A palavra do Senhor diz que há uma conversão naquela casa, porque o próprio Cristo começa a ministrar sobre a vida de Zaqueu. Verdades pertinentes ao reino de Deus, que transformou a vida daquele homem. O que a palavra de Deus tem transformado na sua vida. O teu caráter ainda tem sido o mesmo diante da palavra de Deus. A tua personalidade tem sido a mesma. O teu jeito de tratar, o teu jeito de ver a vida tem sido o mesmo diante da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que os discípulos em Emaús voltam para Jerusalém. Os caras têm ali com Simão, e talvez vai indagar Simão: nós vimos Jesus. Simão: não, ele apareceu aqui para nós também. Tomé entra na sala e é liberado sobre a vida de Tomé também o conhecimento a respeito da vinda de Jesus, da sua ressurreição. E Tomé gera dúvida, mas Jesus também aparece naquele cenário e diz: Tomé, está aqui, toca na minha ferida. Ele diz: não, Senhor, a tua voz é irreconhecível, não precisa. Quando ele vê a voz, quando ele ouve a voz do Mestre, tudo muda. E o que soou no meu coração nesse dia de domingo foi: qual tem sido as nossas atitudes diante da voz de Jesus? O que mudou na nossa conversão após ter ouvido acerca de Jesus? O que ainda tem em nossas vidas que ainda tem sido o mesmo? Porque Saulo mudou. A palavra do Senhor vai dizer, em alguns textos para frente do Atos, capítulo 9, que ele então, voltando à sua visão, começa a pregar para os seus. Paulo entra na sinagoga, começa a ministrar, porque ele ouviu a voz de Cristo. Ele entra nas igrejas, a ponto de os discípulos descerem ele pelo um cesto e ele bater em retirada, porque agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. E é interessante porque Pedro é assunto até o capítulo de número 13. Do capítulo 13 até o capítulo 28, que é o final de Atos dos Apóstolos, só se fala nas atitudes de Paulo, devido a uma voz que ele ouviu. Como nós temos sido guiados pela voz de Deus, em meio a tantas vozes que têm soado em nossos ouvidos. Cara, ouvir é diferente de escutar. Escutar, você escuta uma série de coisas. Carro que passa, pássaro que canta, gente que grita. Mas ouvir é guardar no coração. Ouvir é pegar e como um selo, selar em nossos corações. O desejo de Deus nesses dias é para que a gente possa ouvir a sua voz. A igreja tem sofrido muitos ataques? Tem. A igreja tem se limitado diante de governadores e governantes? Tem. Mas isso não nos cala, porque a voz de Deus, ela escorre como um rio inesgotável. Agora, a diferença está em mim e em você, diante daquilo que estamos ouvindo durante muito tempo. Eu fico pensando, cara, como é interessante pessoas que são convertidas 5 a 10, 11, 20 anos e as atitudes não são transformadas, sabe? E parece que Deus está, como diz o texto, batendo em nossos corações e as nossas portas do corações com ouvidos tapados. É como se Ele estivesse esmurrando a porta do nosso coração, dizendo: eu estou aqui, eu quero entrar dentro de você. É isso que Ele diz: eu estou à porta e bato. Como é importante não só ver a face, não só ver as realizações, mas ouvir a voz de Deus. É isso que nós vamos orar aqui, para que nós possamos ouvir a voz do Pai. Convido aqui o Ministério de Louvor. Vamos aqui cantarolar. Vamos aqui levantar um clamor diante da voz do Senhor. É importante que eu e você possa dar resposta à voz daquele que nos chamou.
eu convido você a fechar os teus olhos e fazer uma breve oração. Não simplesmente pedindo, Senhor, abra os meus olhos, como nós pregamos na semana passada, que é importante ver a face, mas ouvir a voz do Mestre. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos aqui a respeito da Tua palavra, e como é bom ouvir a Tua voz, Pai. Ó Deus, a Tua voz que nos traz tranquilidade. Ó Deus querido, a Tua voz que nos traz o norte, Senhor. Ó Deus, a Tua voz que nos restaura, a Tua voz que nos faz valente, que nos traz coragem. Ó Deus querido, é a Tua voz, Pai, que nos traz, ó Pai, as diferenças da vida, Senhor. Ó Deus querido, como nós queremos, ó Pai, de forma inesgotável, ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus querido, tome um lugar em nossos corações, Pai. Lugares que foram preenchidos com outros sons. E, ó Pai querido, coloque agora, ó Pai querido, o som da Tua voz. Ó Deus, queremos ser guiados pela Tua voz, Senhor. Ó Deus querido, nós queremos ser preenchidos com o som que vem do céu. Ó Deus querido, lança sobre nós a Tua palavra, a Tua voz, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, famílias nesta hora que precisam da Tua voz ser liberadas sobre ela, para que possa ter mais comunhão, que o amor, ó Pai, após a Tua palavra, a Sua voz, ó Deus, ser liberada, possa ser, ó Deus querido, vivenciado. Ó Deus, talvez aqueles que estão enfermos, que estão com o coração aflitos, ansiosos, pelo resultado de suas necessidades, que nessa noite, Pai, possam ouvir a Tua voz. Ó Deus, que aqueles, ó Pai amado, que estão, Senhor Deus, com seus casamentos, com os Teus filhos, Pai, longe, distante, ó Pai querido, vivendo rupturas, possam ouvir nessa noite a Tua voz como um comando, Senhor, daquele que trará diretrizes, Pai, a serem tomadas, para que há resultado. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, tire a ganância que há nos nossos olhos, de simplesmente querer ver, ver e ver, mas abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos, pois nós queremos ouvir a Tua voz que é meiga, é sutil, ela é como o orvalho, é como a brisa, Senhor, é como o fogo que queima, é como a água que lava. Ó Deus, a Tua voz, Pai, é o que queremos ouvir, Senhor. Não a voz do engano, não a voz da corrupção, não a voz da proposta, não a voz da traição, não a voz, ó Pai querido, do mal. Não é essa voz, Pai, mas a Tua voz, Pai. Portanto, Senhor, estamos todos aqui diante do Senhor. Nós queremos ver tantas coisas, mas nós esquecemos que ouvir a Tua voz é algo para nós que, como um suplemento, Senhor, nos traz uma nutrição de vida espiritual. Oh Deus, nós não queremos ouvir a voz de sermos afamados, de sermos conhecidos. Nós não queremos ouvir o som, ó Pai querido, disso ou daquilo outro. Nós queremos ouvir o som do céu. O som do céu.
Traga-nos nessa noite a tua voz, Pai. Não nos deixe sair da tua presença sem que antes venhamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, ministre sobre nós com a tua voz poderosa, assim como o Senhor soprou lá no Éden, formando semelhantemente o homem à sua imagem. Que o Senhor soprou nele foi a tua voz, o teu fôlego, o teu sopro. Sopra em nós também o teu som de vida, Senhor. É o que queremos nessa noite. Que Deus te abençoe, cara. Que Deus te abençoe, filha, filho, nessa noite. Que você possa estar atento à sutil e meiga voz de Jesus, para que diante dela o resultado de feedback da sua vida para com Deus seja um culto que Deus terá prazer. Domingo estaremos aqui, melhor, quinta-feira, ministrando mais uma vez sobre a tua vida, sobre os nossos corações. Compartilha essa live, dê um like aí, manda aí um joia. Mande para o seu irmão: olha, está aqui a ministração, que nós precisamos ouvir a voz de Deus, para não termos atitudes nossas. Escute aí, mande para ele. Você que é dizimista, ofertante dessa casa, por favor, me procure. Seja generoso. Deus está falando com você. Nós precisamos neste mês sanar as nossas dívidas aqui. Precisamos corresponder com as nossas responsabilidades, ainda que não temos cultos presenciais. Mas que você possa nos ajudar. Eu não estou aqui querendo te cobrar, eu estou aqui dizendo para você que Deus quer que você seja generoso. Que Ele ama quem dá com alegria, amém? Abençoe a sua vida. Deus abençoe você que me ouviu. Deus abençoe a igreja do Senhor que está aqui. Deus abençoe o ministério de louvor. Eu quero que uma câmera filme aqui o ministério de louvor. Isso. Põe aí na 2. Nós está chique, velho. Nós está cheio de câmera aqui. Nós tá... Isso. Tá filmando o ministério de louvor? Cadê os meninos do louvor que vai cantar aqui comigo? Comigo não, vem cá, Nono. Vem aqui. Lua, vem aqui, vem cá. Vem. Vem cá, Nono, vem cá, Gatão. Vem cá, Iano. Vem, Lu. Vem, Nicole. Vem aqui em nome de Jesus. Vem cá. Quero que vocês filmem esses meninos aqui. Isso. Pega a câmera aí. Filmem esses meninos. Pessoal de casa, qual é a câmera que eu estou falando? Essa aqui? Esse ministério de louvor, ele não está aqui como um protagonista desse momento. Esse ministério de louvor, Deus levantou neste ambiente para que você possa ser edificado por ele. Esse ministério de louvor aqui é formado por pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Portanto, eu profetizo na vida desses meus irmãos que faz parte desse louvor, que Deus possa trazer sobre a vida de cada um a humildade, a simplicidade de entender que nós, 6, não passam de instrumentos na mão do Senhor para alcançar vidas. E o porquê eu estou dizendo isso? Porque com base naquilo que eu preguei, esses homens e essas mulheres ouviram a voz do Senhor e hoje adoram a Deus neste ambiente para que você possa ser edificado. E neste momento, eles vão ser usados aqui para cantar a Deus, para que você possa também se achegar a Deus através desse louvor. Em nome de Jesus, cadê um pedestal que foi posto? Pega esse pedestal para mim. Nono vai cantar, essas meninas vão ficar aqui a fundo fazendo um back com o Nono.
Nós vamos encerrar esse culto aqui, irmãos, louvor, com grande alegria no coração. Nós estamos na live, e a live é espontaneidade, amém? Amém, galera? Rony, a câmera está lá no Rony, pegou o Rony, baterista dessa igreja. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Deus está honrando vocês nessa noite aqui. Deus está honrando vocês aqui. Se sintam honrados, privilegiados em adorar aquele que vive, aquele que reina e reina para sempre, aquele que sobre a vida de vocês lançou a palavra dele e vos deu a vida. Nessa noite nós vamos cantar isso. Que vocês fiquem à vontade em adorar a Deus em nome de Jesus. Sem intimidade comigo, não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo em adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Sou eu, seu Deus. Se fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que e ninguém irá sentar à mesa enquanto o Congo não te honrar. Sondei teu coração e vi desejo em adorar. Foi pensando então que decidi me revelar. Ele mostrar segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Verás livramento, sou eu, seu Deus. Se fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Verás livramento, sou eu, seu Deus. Se fechares uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Filho, glória a Deus. Obrigado, obrigado, obrigado.